Você que está ligado no Facebook do Jornal de Pomerode, boa noite. Estamos aqui no nosso estúdio aqui da redação do JP para a gente conversar sobre um tema muito recorrente nessa semana, onde o assunto está nas principais conversas, nas rodas de conversa, enfim, é sobre o vírus Covid-19, o popular coronavírus, que segue sendo aí amplamente discutido por todo mundo, na questão da saúde, enfim, na questão de cancelamentos, fez um efeito cascata, vamos dizer assim, com cancelamento de aulas, cancelamento de eventos e tudo mais. E nós vamos conversar sobre ele, né, sobre o coronavírus, tirar todas as suas dúvidas aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Você pode mandar aí as suas perguntas aqui mesmo na live do Jornal de Pomerode, também no nosso Instagram, enfim, nas nossas mais diversas redes sociais. E eu aqui, né, vou apresentar, portanto, o nosso convidado de hoje, né, o Dr. Eckhard Lisenberg, que vai falar um pouco mais aí do coronavírus, vai tirar todas as suas dúvidas, e também a Tati Hansen, que vai comandar aí as perguntas, né? Um monte de perguntas, bastante dúvidas, né? É verdade. Além das nossas, também da nossa audiência, vai falar um pouco mais aí do coronavírus, esse assunto tão recorrente na última semana, principalmente nos últimos dias, né, Tati? Boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Dr. Eckhard. Então, é um tema bastante discutido, como o Rafael já mencionou, então hoje a gente vai fazer essa live aí para você sanar as suas dúvidas. O Dr. Eckhard Lisenberg, de diversas especializações, é também pneumologista, então ele está aqui com a gente essa noite para falar um pouquinho sobre esse coronavírus. Lembrando que o primeiro alerta da doença aconteceu em 31 de dezembro do ano passado na China, e também na China foi registrado o primeiro óbito no mundo no dia 9 de janeiro. Passaram-se aí alguns meses, mas recentemente a doença chegou ao Brasil, mas vamos falar um pouquinho do o que é esse vírus. Boa noite, doutor. Boa noite, Tati. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. O que é esse vírus? Ele chama coronavírus, da família do coronavírus. O vírus se chama SARS-CoV-2, porque tinha, em 2003, o SARS, que era que deu a peste aviária, que foi na época. Uhum. E quando é doença, chama de Covid-19. Isso. Uhum. Bom, esse vírus onde é que veio? Ele é um vírus que veio de mamíferos e se disse que veio do morcego. Uhum. Então, ele infecta morcego nas vias aéreas, mas passa para a pessoa. Uhum. E parece que o primeiro contato aconteceu em novembro do ano passado na China, e isso não foi logo relatado, e quando aquele médico oftalmologista que ele descreveu 7 casos, ainda ele foi severamente criticado, Uhum. e depois ele veio a falecer. Então, é um vírus que veio do morcego, passou de animais para a espécie humana. E como ele é transmitido hoje, atualmente? Bom, ele passa de pessoa a pessoa, pelo contato físico e por gotículas que ficam no ar, vamos dizer, até 1 metro. Uhum. E depois elas caem em cima da superfície. Então, praticamente, tu dando a mão para alguém ou pegando uma superfície onde tem gotículas de uma pessoa. Não se sabe quanto tempo essas gotículas podem ficar vivas, falam algumas horas, 2 dias, 3 dias. Uhum. Mas isso também não é tão importante quanto tempo. O importante é saber que se botou a mão numa superfície, pode pegar o vírus. A gente teve hoje aqui no Brasil confirmada a primeira morte no estado de São Paulo, um homem de 62 anos. Ele também está considerado num grupo de risco, né? Ele tinha hipertensão e diabetes. Os sintomas dele iniciaram no dia 10, ele foi internado no dia 14 e hoje ele já veio a óbito. Existe, então, um grupo de risco, e essas pessoas, quem são essas pessoas que precisam tomar um cuidado a mais? Vamos dizer assim, quanto melhor a tua imunidade, mais tu tens defesa. Então, quanto mais idoso, menos defesa tu tem. Mas agora, quando tem comorbidades, quer dizer, tem diabetes, já é mais fraco, hipertensão, tabagismo, tudo isso somado, o corpo não tem defesa. Só para ter ideia, na China, acima de 75 anos, a mortalidade nos homens era muito, muito grande, algo de 75%. E nas mulheres era algo baixo, número 2. Por quê? Todos os homens na China fumam, e as mulheres não. Então, basta só tu fumar para ter uma lesão pulmonar. E nessa lesão o vírus vai.
E quais são os principais sintomas? Quando eu devo procurar uma unidade de saúde, um médico, quando eu estou sentindo... Porque ela é bem parecida com um resfriado, uma gripe, o corona. Existe uma confusão nessa questão dos sintomas, mas quando, de fato, eu devo procurar ajuda profissional? Talvez vamos definir o que é resfriado, o que é gripe. Resfriado é aquilo, coriza, dor de garganta, mal-estar. Aquilo fica alguns dias e passa. Existem mais de 1000 vírus desse tipo, mas que não complicam. Às vezes dão uma sinusite, uma coisa assim, mas não chega a ser fatal. A gripe influenza, a gripe A, ela é causada pelo vírus H1N1, existem outros também, e acontece, somos todos os anos vacinados, em média, ele vacina contra 80% dos casos. E essa influenza, ela afeta crianças, gestantes e mais idosos, enquanto que essa nova gripe, ela não afeta gestantes nem crianças, então mais idosos. Os sintomas dessa nova gripe: febre, tosse. Pode ter nariz, pode ter pode ter diarreia, mas, portanto, febre, tosse. E quando tem falta de ar, tem que ir para o hospital. Mas só febre e tosse, melhor ficar em casa. Sentiu falta de ar, vai para o hospital. Senão, tu pega mais doença na emergência do que... Não vão te ajudar também, vão te dar paracetamol. É importante frisar assim, que a pessoa, então, quando ela está num estágio onde ela tem que procurar ajuda, evitar o que tem se feito. Hoje de manhã teve uma coletiva de imprensa na prefeitura que até a secretária pediu para o pessoal ir mais para os postos de saúde do que no hospital, onde há mais concentração de pessoa. De fato, pode ter maior contágio, né? O pessoal pode pegar a doença ali, mas essa necessidade de procurar um profissional quando está sentindo esses sintomas, então, tosse, febre e falta de ar, é isso? Porque, assim, como não existe tratamento, a pessoa antes tem que se analisar. Eu estou com tosse e febre, pode ser resfriado, pode ser gripe A, pode ser coronavírus, Covid-19. Então, sintomas leves, fica em casa. Se recolher, né? Manter o isolamento. Não pode trabalhar, tem que se recolher em casa. Agora, quando dá dessa febre, tosse, começa a dar falta de ar, é que afetou o pulmão. E qual tratamento existe para o pulmão? Para esse vírus não existe tratamento nenhum. É que a gente dá medidas suportivas. Ele está com falta de ar, no começo se dá oxigênio. E se não consegue mais respirar, tem que ser entubado. E atualmente não há estrutura, se der uma epidemia disso, não há uma estrutura em nenhum lugar do mundo. Assim, não, em nenhum lugar do mundo. Então, qual a ideia? É de prolongar essa fase de infecção, confinando as pessoas, para que menos pessoas fiquem doentes há mais tempo. Espichar isso mais a longo prazo, que para a capacidade hospitalar conseguir tomar conta disso. É uma doença que não tem cura, pelo menos por enquanto, né? Está tendo estudo e tudo mais. Então, a recomendação é o isolamento, porque, como tu falou, o contágio é por contato humano, né? Vamos dizer assim, a gente estava discutindo antes, nem o inverno, vamos dizer, é o culpado da transmissão, mas sim o aconchego das pessoas. Então, se eu não encostar na mão de ninguém e não encostar na superfície das gotículas ou alguém tossir no meu rosto, vamos dizer, eu não vou pegar. Tão simples. E tem uma pergunta aqui da nossa audiência que foi mandada através do nosso WhatsApp, a Kátia, falou da questão dos medicamentos. A gente sabe que ainda estudos estão sendo feitos, né, para o medicamento que tem a eficácia comprovada contra o vírus, né? Mas quais são os medicamentos que não são indicados numa hora dessas, né? A gente até conferiu hoje de manhã que o ibuprofeno poderia causar alterações até, vamos dizer assim, implicar ainda mais, né, na questão de agressividade do vírus. Quais são os medicamentos nessas horas que possam ser recomendados, já que ainda não há nenhum ainda que foi estudado e comprovado a eficácia real dele? Não existe nenhum, nem da influenza, o Tamiflu. Não funciona nesse, e também alguns remédios que se usavam em HIV não funcionam. Então, são sintomáticos. Agora, esse fim de semana surgiu a questão do ibuprofeno, de
medicamentos de hipertensão, mas isso tudo não está confirmado. Então, o fato é o seguinte: o único tratamento é sintomático. Tem febre, paracetamol, dipirona. Tem dor, pode dar anti-inflamatório, pode dar, mas paracetamol também funciona. E quando o pulmão não consegue mais trabalhar sozinho, aí sim tem que ir para o hospital. A gente falou antes sobre essa questão de manter a distância das pessoas. Existe uma distância segura, mínima, entre as pessoas nesse momento? É interessante, assim, eu estava num congresso, daí... que é família. O pessoal é como nós estamos sentando, 1 metro. E o público é lá longe. Então, para não ter contágio, você tem que ficar na distância pessoal, 1 metro para mais. Quer dizer que se andando na rua cruzando pessoas, não vai pegar. Né? Entendi. Então, agora, 90% dos contágios na China foram no contato íntimo, na família. Então, assim, se tu tem certeza que ninguém está resfriado na tua casa, nem nada, é só todo mundo lavar as mãos antes de entrar e conviver. Se alguém desenvolver tosse, esse familiar tem que pegar a distância pessoal, quer dizer, 1 metro e pouco, dentro da casa. E toda a superfície tem que passar álcool, etc., até se descobrir o que é. Além desses meios de prevenção, lavar bem as mãos, álcool em gel, é preciso que a população tenha bom senso. Se eu sei que eu estou tossindo, que eu estou um pouco doente, seja qual for, só um resfriado, uma gripe ou corona, eu tenho que saber que eu preciso me isolar e eu tenho que tomar os cuidados básicos para que eu não infecte as outras pessoas, principalmente esses grupos de risco, né? Então, assim, o uso de máscara só está indicado para quem está tossindo. Ou um profissional de saúde que atende alguém que está tossindo. Mas, senão, ninguém deve usar máscara, porque ninguém sabe usar máscara também. Porque põe a máscara, põe o dedo, põe isso, tira a máscara para comer, põe de volta. Isso não protege nada. Então, tossiu, ganhou máscara e vai embora. Vai para casa, né, E se isola. Resolver isso daí. E também é importante frisar que não adianta agora sair todo mundo correndo atrás de máscara, de luva, porque pode faltar depois para quem realmente precise, né? Para quem está contaminado, ou até hospitais e consultórios. Máscara já é isso daí. Não está indicado só para quem tosse e alguns profissionais de saúde. Sim, o profissional que atende alguém tossindo. Luva, então, é uma catástrofe, porque luva protege, porque uma vez e depois tu está com a luva suja e não vai lavar a mão, e luva ninguém deve usar, a não ser profissional de saúde. Ok. Vamos fazer então mais uma pergunta aqui da nossa audiência, da Margarete Daiane Hans-Schmitz, que faz uma pergunta em relação à questão que ela está tendo uma tosse, ela está meio encucada, vamos dizer assim, né? Ela disse que tem somente a tosse, não teve febre. Ela pergunta: a tosse pode ser por causa da sinusite dela? Eu tenho a dor de cabeça também, na verdade, tenho a dor de cabeça às vezes, mas na verdade não tive contato com ninguém que viajou para fora. Porém, o marido dela faz entregas na região de Balneário Camboriú, que é uma cidade muito movimentada, muito turística, né? Será que ela deve procurar um médico ou esperar um pouco os sintomas se agravarem um pouco? Os teus sintomas são tosse e talvez uma rinite leve, coisa assim. Então, justo o caso que não é suspeito é febre e tosse. Não tem febre, então não é suspeito. Mas, em todos os casos, fique em casa, tossindo, deveria usar máscara para proteger a família, até definir o quadro. Mas, provavelmente, é um quadro que vai se resolver em poucos dias. Agora, se tu sempre tem sinusite, aí talvez teria que tratar isso, ou a rinite, etc. O que o pessoal tem comentado muito, que se fala, é que não deve se preocupar porque é uma doença de baixa mortalidade. Mas a questão não é só essa, né, de mortalidade, mas a velocidade com que ela se espalha e a falta, depois que isso vai ter no nosso sistema de saúde, falta de profissionais, de atendimento, de leitos. Essa seria a pior consequência, assim, e a preocupação hoje dos médicos, dos profissionais de saúde em relação à doença? Vamos partindo do princípio que ninguém tem imunidade contra essa. Ninguém. De 7 bilhões que nós somos, ninguém tem. Então, todo mundo encostou, pegou. Estima-se que
se não tiver esses métodos de controle, essas coisas de cercar países, cidades, 70% da população vão pegar. E daí, calcula-se 2% em cima disso, de mortalidade, é muita coisa, em muito pouco tempo. Não vai chegar a 70%, porque existe medidas de contenção, existe gente que fica em casa, que não que sabe do risco. Mas, se não, o governo, o Ministério da Saúde faz a parte dele estratégica, e faz muito bem. Agora, se o indivíduo não fizer, ninguém vai te obrigar a lavar as mãos. Sim. Só puxando um gancho, então, hoje de manhã a gente viu que os supermercados, enfim, já estavam apresentando grandes filas, aglomerações, né, que não é recomendado pelo próprio Ministério da Saúde, enfim, a Organização Mundial da Saúde também. E fica a pergunta da Kátia sobre isso também. Sobre a resistência do vírus nas superfícies, carrinho de mercado, no ônibus, enfim, transporte coletivo. Como funciona essa questão e o que fazer para prevenir também? E nesses casos também, na questão dos supermercados, até que ponto parte a consciência de uma pessoa de evitar esse tipo de aglomeração, né? Já que não é uma situação, vamos dizer assim, de pânico, né? Não estamos vivendo ainda um pânico, né? O pânico é grande e nessa corrida ao mercado, você está justamente você está indo uma grande população que está lá dentro, um encostando no outro, então já não é bom. E comida não vai faltar, porque nos outros países que estão fechados, o transporte continua, as indústrias continuam, só esse monte de gente no mesmo lugar que não pode continuar, né? Essa foi a primeira. Sim, no carrinho, pega no mercado, chega lá, pega no carrinho. Eu peguei no carrinho, o que eu vou fazer? Solta o carrinho, depois passa gel. Mas enquanto que não passou gel, não pode passar a mão no rosto. A pessoa parece que tem que criar um costume de evitar, né? Porque às vezes parece automático, né? A gente toca no carrinho e depois já está passando a mão no cabelo, no rosto, né? Eu acho que deixar esse hábito de lado, que é difícil, às vezes que é no automático, né? Acho que é automático. Mas assim, você passou gel, aí pode coçar. Né? Mas tem que ter o gel no bolso. Eu vou para o mercado, já leva a tua sacola junto, para não pegar asco, né? Por exemplo, estava falando ontem também como o taxista faz. Aí falei, tu senta na frente, que é teu campo, e atrás senta o cliente. Quando o cliente sai, passa álcool atrás, na frente não precisa, porque só o motorista mexeu, mas se tu pegar a mala dele, só de pegar a mala pode passar. Sim. Então tem que passar gel depois de pegar a mala. Então, são essas coisas. Encostou numa superfície, não interessa qual, passa gel, logo. Qual é a diferença do álcool gel e do álcool líquido? Eles são tão eficientes quanto? Um é melhor que o outro? Assim, o álcool, 70%, ele é bem eficaz, ele acaba com o vírus, mas depois disso, encostou de novo, tem que passar álcool de novo. Enquanto que o gel, ele dura mais tempo. Eu não sei precisar quanto tempo. Mas mesmo assim, eu acho que se passou gel, encostou na superfície, passa de novo. É a única defesa que nós temos. A higienização é a principal forma de combate e prevenção. Então, assim, lavar as mãos bem lavadas, lavar é o seguinte, passar sabonete em tudo, isso leva mais ou menos meio minuto, 30 minutos a 40 segundos, cantar parabéns para você 2 vezes, esse tempo, e lavar bem as mãos, entre os dedos, na unha e tudo. Isso é altamente eficaz. Então, se alguém não tem álcool, que faça isso. Enxugar com papel, e não com toalha. Enxugar com papel. Porque a toalha, o outro vai usar de novo, todo mundo vai usar e... Não adianta lavar as mãos. Não é? Vamos então mais uma pergunta aqui da nossa audiência que segue nos acompanhando aqui no Facebook. É do Diego Alessandro Cols, que faz a seguinte questão, né? Como se proteger em um ambiente confinado, com ar-condicionado central, em um ambiente onde o rodízio de pessoas é muito alto? Aí de novo, rodízio de pessoas tem que repensar. Provavelmente esteja falando do trabalho, né? Isso. Vamos voltar assim, naqueles navios, o pessoal ficou
aqueles cruzeiros, né? Ficou confinado e começou com casa. Depois muita gente tinha. Por quê? O ar-condicionado no navio ele vai das cabines de cima lá embaixo, onde não tem janela, e vai circulando. E o filtro não é capaz de trancar o vírus. Enquanto que o filtro no avião ele para o vírus. Então, viagem de avião não é problema. O problema é o aeroporto, na hora de chegar e sair. E no navio foi isso daí, de circulação de ar. Quando a gente está no escritório com o ar-condicionado ligado, vamos dizer, 2, 3 pessoas, pode deixar o ar. Né? Porque a gotícula só vai 1 metro. Agora, quando uma sala pequena, tem muita gente, muita circulação, isso tem que ser mudado. Tem que ser repensado. É repensado. É a questão da própria empresa também fazer o remanejamento. Sim, porque né? O que acontece com as empresas? Se um ficar doente, 2, 3 tossindo, acaba fechando. Vamos então para mais uma pergunta aqui da Tânia Elizabeth de Freitas, que pergunta assim: olha, eu cuido da minha mãe de 87 anos, né? Idosa, grupo de risco, faz parte do grupo de risco. E ela pergunta se ela tem que evitar ir até a academia. Nesse caso. É assim, ó. Os países que estão fechando, as academias já estão fechadas, porque é lugar de contato. Então, deve evitar tudo isso daí. Onde tem mais que 2, 3 pessoas, não deve ir. Né? E a academia é isso. De novo, a tua mãe não vai sair de casa. Então, ela não vai ficar doente, a não ser quem que leva o vírus para dentro. Então, para não levar o vírus, tem que, onde for, no mercado, passar gel, fazer isso, chegar em casa, lavar a mão. Então, a mãe não vai pegar o vírus, porque a única defesa que ela vai ficar doente. E é muito grave. Então, não... E tem que controlar todo o fluxo para dentro de casa. Quem quer entrar na casa? Fulano, ciclano, não, calma aí. Só quem precisa. Isso agora por uns meses a seguir. Tem que levar bem sério. Aí não pega 2. Tem também a questão, está circulando por aí, a questão dos tratamentos caseiros, né? A internet está aí, ela é muito boa, ao mesmo tempo ela também traz muita informação que às vezes causam pânico e são até mentirosas. Sobre esses tratamentos caseiros, fazer álcool caseiro, álcool em gel caseiro e tudo mais, isso é eficaz ou não? O ser humano é esquisito, né? Ele gosta de crendices, essas coisas, né? Milagres, e, né? Sobrenatural, etc. Nada disso funciona, tudo isso é fake news e a gente não deve se iludir. Não tem medicação, não tem tratamento. A única coisa que existe é não entrar em contato com o vírus. Então, é mentira. É mentira. Mentira. Mesmo as coisas que eles falam, isso é jogada da China para dominar o mercado, isso é ridículo. A China só esse semestre vai ter uma recessão de 9%. Nenhum faz isso seriamente. Né? É tudo imaginação. Isso é lá na China, não vai chegar no Brasil. Está aqui. Está aqui. Ao menos teorias da conspiração e mais coisas prevenção, certas. Né? A Sandra Tait pergunta assim, ela é diabética, que faz parte do grupo de risco. Ela pergunta, qual é a prevenção que devo tomar para me proteger? Vamos dizer, o diabetes, ele diminui a imunidade. Prevenção, de novo, não entrar em contato com o vírus. Porque nós ainda não temos vacina, não tem tratamento. Lavar a mão, álcool gel, evitar muvuca, não sei como é que é o trabalho, mas restringir o mínimo. Hoje em dia tem que ser assim, o trabalho e casa, acabou. Não tem alternativa, eu vou lá, e vou lá, e vou lá. Isso tem que acabar, por enquanto. Por um período, até que se normalize, ou que se encontre uma vacina, ou que se estabilize tudo, O que você acha? Eu tenho que sobreviver esse ano para ganhar vacina no ano que vem. É isso que está na cabeça. Se vai funcionar assim, não sei. Mas nós temos que acreditar nisso, que alguma solução vai vir. E mesmo porque a previsão de que a vacina chegue realmente, né, até nós, é que ela chegue em 18 meses, ou seja, só no ano que vem. Talvez um pouco tem tudo mais um cedo, tempo de estudos mas também. nós precisamos atravessar esse inverno. Com certeza. E falando um pouquinho de campanha e vacinação, semana que vem começa a campanha de vacinação da gripe, né? Primeiro, vão ser divididos entre os grupos de risco e tudo mais. É importante se vacinar contra a gripe, né? Teve uma campanha já, todos os anos tem, e por mais que o corona não tenha um tratamento ainda, é importante que esses grupos de risco e todas as pessoas, a população de forma geral, se vacine contra a gripe, né, doutor? Sim.
a gripe todos nós temos certa imunidade e cada ano a gente acrescenta os últimos 4 vírus mais prevalentes no mundo. Então, estão nessa vacina. E a gente está protegido praticamente 80%. Então, quando se chega, foi vacinada e apresenta febre, tosse, aí já dá para dizer, opa, isso aí não é influenza, isso é a gripe nova. Essa aqui vacinar é importante, e nós vamos ter no futuro vacina contra isso, mas tudo vacinado. Mas, no momento, não temos. E o Eduardo Buchmann também faz uma pergunta aqui para a gente. Se uma pessoa pegou o coronavírus e depois ela é considerada curada, ela pode pegar novamente o vírus? Pois é. Parece que uma notícia boa de que aí tem a imunidade. Mas aí veio os fatos, mas foi pesquisado de novo na pessoa que tinha o vírus de novo. Mas aí é o seguinte, o exame que se faz, ele é um PCR que mede o RNA do vírus, mas ele mede o RNA do vírus vivo e morto. Então, depois da infecção, a pessoa tem ainda nas fezes, no pulmão, vírus morto. Então, mas isso se achou que era reinfecção, e não é. Parece que essa grande... pegou, a imuno vai ser imune, mas tem que pegar 70% da população. É uma história, é o que tem se dito, que como é um vírus novo, para que as pessoas tenham essa imunidade e tudo mais, existe essa informação de que 70% da população mundial teria que adquirir o vírus primeiro? Vamos dizer assim, isso matematicamente seria isso, mas tenta-se evitar isso para chegar na vacina. Só para ter, assim, se tem populações indígenas que não entraram em contato com a nossa civilização. Se a gente entrar, eles não têm imunidade contra nada. Se entrar lá com resfriado, eles podem morrer. Sarampo mata, tudo mata. Então, nós estamos numa situação de população indígena sem imunidade contra isso daí. Então, isso, claro que 70% pelo isolamento, não vai acontecer. Mas, se não controlar, ou países bem pobres, vamos dizer, alguns na África, regiões na Índia, que a coisa pode desandar, mesmo no Brasil. E agora, doutor, uma dúvida mais minha aqui é da questão de quanto tempo que o vírus fica incubado no corpo, mesmo depois da pessoa ser curada. Eu lembro que em 2009 eu fui uma das vítimas, vamos dizer assim, do H1N1. Foi bem na época daquela pandemia, que também foi considerada como pandemia pela OMS. E a recomendação que fizeram para mim, mesmo depois de ter passado sintomas, de 4, 5 dias depois, é que eu ficasse em casa no mínimo 2 semanas para depois retornar para a aula. Quanto tempo mais ou menos aí que o coronavírus leva para sair do corpo? O que eu vi, os casos curados, é que não tem mais o vírus, vamos dizer, né? Mas, claro, não vai se testar todo mundo. Mas, como todas as doenças infecciosas, no começo contagia mais, depois menos. Né? Então, deve ser o mesmo princípio. Mas o período de incubação é que, quando tu pega o vírus, fica até ver a doença. Isso também é discutido. 5 dias, 3 dias, 12 dias. E depois, baixou a febre, contagia ainda. Se acha que não, mas também, isso é tudo novo. Doutor, Pomerode é uma cidade que tem empresas multinacionais, né? Então, acontece de muitos colaboradores estarem em viagem, retornaram aí agora, ou estão em viagem ainda. A recomendação, independente de ser os colaboradores ou não, ou é viagem a passeio, qual é a recomendação quando eu cheguei agora, estou em casa de novo? O que eu devo fazer? Qual é a tua recomendação? Quarentena voluntária de 7 dias. Você chega sem sintoma nenhum, de outro país, fica em casa 7 dias. Desenvolver alguma coisa 14 dias, né? que é recomendado. E se planejar, vou viajar mês que vem, daqui a 2 meses, para um outro país, se conseguir, né? Porque há cancelamentos de voos diariamente, enfim, fronteiras sendo fechadas, evitar, né? Viajar para que não pegue o vírus e também aí depois se espalhe por aqui, né? A resposta é a seguinte: não viajar nos próximos 6 meses para lugar nenhum. Fique em casa. 6 meses. Isso aqui é que eu diz assim, deixa passar essa coisa, para que viajar? Por causa disso, essas companhias aéreas estão todas quebradas, né? No momento não tem fluxo de caixa, não tem, mas ninguém vai viajar. É só avião cargueiro, navio, caminhão, isso tudo. Mas ônibus já é um problema. Visto que hoje o governador do Rio
proibiu a entrada de ônibus na cidade, mesmo do mesmo estado, proibiu a entrada. A gente também ouve, falando um pouquinho de internet, a questão de fake news. Assim, o que tu mais tem ouvido que é uma mentira? Parece que 60% ou mais das notícias circulam sobre o coronavírus fake. Então, o que se vê assim, vacina veio dali. Aí tu vai olhar a fonte, é um blog da vida. Né? E eu acho que todas as notícias de TV tem que ver de onde é que veio. Isso, no WhatsApp, por exemplo, quase nunca tem. Então, isso já é de suspeitar. Né? Então, ou o cara escreve embaixo, peguei a fonte ali para... Mas se não só escreveu, mas a gente pode ver, quando as notícias vêm um pouco assim, meio uns pouco suspeito já, pode ver que ou muito milagre, ou muito, pode esquecer, isso é fake. Sem procurar a fonte para saber se é verdade ou não, órgãos oficiais, e falando nisso um pouquinho... E também assim, vamos dizer, não existe milagre. O SUS aí disponibilizou um app, né, Coronavírus do SUS, para passar essas informações. Então, é importante também que a população que tem acesso a isso baixe esse app, se for do seu interesse, é claro, para poder ter acesso a essas informações. E, doutor, só vamos frisar mais uma vez um pouquinho as medidas de prevenção. Álcool em gel, lavar bem as mãos, evitar aglomerações. É isso, basicamente? Prevenção quer dizer o quê? Eu me cuidar para não pegar tal doença. A doença passa. Aperto de mão, abraço, beijinho, contato familiar, né? Em superfícies. Eu tenho que estar consciente que eu não posso pegar em superfície, não posso mais aquele jeito de abraçar, beijinho, essas coisas. Isso nós temos que mudar a nossa cultura. Né? É o único jeito de não ter a doença. Ontem o técnico do Flamengo foi também diagnosticado a princípio com coronavírus, mas deu resultado como positivo fraco e a contraprova foi inconclusiva. O que significa esses dois termos? Eu não sei, eu também vi essa notícia, mas assim, positivo fraco, inconclusivo, alguma coisa ele teve, né? Mas eu também nem se analisar esses exames ainda, porque são novos e nem existe na nossa região. Blumenau tinha pouco, já foi, é só particular, R$600 cada. Né? No Brasil todo só tem 57 mil kits. Mas assim, eu quis dizer assim, o técnico do Flamengo, um jogador, um ministro, estava nos Estados Unidos, todo mundo pega isso. Mas nós estamos numa fase de muita gente de negação. Porque sempre quando a gente tem uma notícia ruim, não, isso aí não vai acontecer comigo, isso. Não, Deus, é a primeira fase. Depois a gente vai baixando a cabeça, aceitando devagarzinho. Mas até lá muita gente se infectou. Eu acho assim, o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito, muito bom, informando as pessoas. Daí, fui no Rio de Janeiro, domingo, ninguém vai à praia, encheu. Segunda, não precisa trabalhar por causa do vírus, todo mundo foi à praia. Então, isso é uma consequência. É que as pessoas, às vezes, acabam levando a quarentena achando que são férias, né? Sim, mas... Aproveitam um tempo, né? Mas, na realidade, quarentena não é brincadeira, né? Você vê, a quarentena, o isolamento, o desastre econômico que dá isso. Isso ninguém faz por piada, entendeu? A Ivone Sprung, ela perguntou se tomando a vacina contra a gripe ajuda no caso do coronavírus. Não tem nada a ver, né? Não ajuda. Não, é outra coisa. Tem que se achar uma vacina específica. Então, vamos falar um pouquinho dos dados atualizados. Como a gente falou, no Brasil teve a primeira morte registrada hoje, né? E até o final dessa tarde eram quase 185 mil casos confirmados da doença em todo o mundo. E de acordo com a OMS, mais de 7.500 mortes, então, em todo o mundo. O vírus já chegou dessa forma a 148 países ou territórios, né? Por isso tem esse alarde todo, pela velocidade com a qual ele se espalha, que essa é a principal preocupação, né? Sendo aí, nós comentamos antes que em dezembro teve o primeiro alarde sobre isso, e em janeiro a primeira morte, e na Itália faz 3 semanas que começou o vírus e já tem mais de 2.000 mortes lá. Então, a prevenção é sim o melhor remédio, a gente não pode deixar de falar isso, e também o bom senso, né? Sentir os sintomas, procura se isolar, não manter o contato para evitar que isso se espalhe assim dessa forma desenfreada, né? Por causa disso, o que os países estão fazendo
Confinamento. Países que fizeram isso bem feito foi Taiwan, Singapura, Hong Kong e mais um. Mas todos com entre 5 a 26 milhões de habitantes. Taiwan, com 26 milhões de habitantes, não teve 200 casos. Aí o Japão também teve bem pouco. Por quê? Disciplina e trancar o povo. Trancar mesmo. Não pode sair até essa onda passar. E, doutor, uma dúvida aqui que a gente estava até discutindo hoje aqui dentro da nossa redação, da questão dentro do supermercado, às vezes quando a pessoa vai lá, vai escolher uma fruta, ela bota a mãozona lá na fruta, né? O que pode ser feito para evitar a pessoa pegar uma sacolinha, pegar a fruta, ou até mesmo o próprio mercado embalar elas antes de colocar na gama? Mas vamos pegar na embalagem, né? Eu acho assim, tocou algo que não é teu, só teu, passa gel. Independentemente. Fruta tu pegou, vai lavar em casa, mas assim que botou no sacolinha, tem que passar gel, porque daqui a pouco está coçando o rosto. Então, é isso. A gente vai falar um pouquinho dos dados aqui no Brasil, que são 291 casos confirmados aqui em nosso país. 8.900 aí são suspeitos ainda e outros 1.800 foram descartados. Doutor, obrigado pela tua presença aí. Se quiser dar mais um recado, frisando, então, quão importante é que as pessoas tenham consciência da necessidade desses cuidados de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, evitar esse contato. Nós que somos brasileiros, um país que gosta de proximidade, né? Que se cumprimenta dando beijinho, dando a mão já, e né? abraço, que nesse momento, temporariamente, é necessário ter esse cuidado para evitar que também se espalhe dessa forma desenfreado como foi em outros países. Tem que ver assim, cultural pode ser fatal. Né? E esse caso do óbito, que foi ontem, o primeiro óbito, ele ficou doente quarta-feira de semana passada, não pertenceu a nenhum contato exterior. Isso quer dizer que a doença está muito mais avançada, tem muito mais casos que os oficiais, porque eles não conseguem captar, mas ela está disseminada e a curva qual já temos quantos? 300? 291. Ela sobe em média 30% por dia. Quer dizer que amanhã vai ter mais 100, né? E assim depois é exponencial. E crescente, né? Pipocar em todo o país. É uma coisa nova que ninguém de nós viveu até hoje, uma coisa repentina, volume intenso, mas a conclusão fique em casa, todo o mínimo de contato, porque é assim que se passa. E vamos rezar para que tenha uma vacina muito em breve. Muito em breve. A gente também fala desse caso em Pomerode hoje, né, que a prefeitura, através do prefeito e da secretária, também anunciou o primeiro caso suspeito em Pomerode de coronavírus, um homem de 39 anos que veio de uma viagem. Ele estava nos Emirados Árabes, ele chegou em Pomerode sábado para domingo, já apresentando sintomas, e ele agiu de uma forma muito correta. Ele não teve o contato com ninguém no domingo, além da esposa dele que estava na viagem também. Segunda-feira procurou a unidade de saúde em Texto Central. Do próprio estacionamento ligou, informando que estava com os sintomas e então foi feita a coleta, né, para poder verificar se ele está com o vírus ou não. É dessa forma que as pessoas devem agir, né, cuidando delas e principalmente cuidando dos outros. Não é isso? É isso aí. Muito obrigada, doutor Rafael. Tá certo, então, gente. A gente agradece aí a sua companhia nessa noite aqui de terça-feira. Muitas pessoas aqui se engajando conosco, né, mandando suas dúvidas, enfim. Qualquer dúvida que for mandada aí após essa transmissão ao vivo, a gente pode repassar ao doutor, né? Depois ele vai fazer os esclarecimentos devidos sobre isso. E é sempre importante lembrar de uma coisa só, que é a questão da fake news. Evite espalhar boatos, áudios que circulam em WhatsApp, enfim. Sempre procurem por informações oficiais. Seja aqui no Jornal de Pomerode, seja na Prefeitura, no Governo Federal, enfim. Sempre procure se informar com as informações corretas e evite sempre o compartilhamento para que se evite pânico. E é assim que a gente vai fazer aqui no Jornal de Pomerode. Você vai acompanhar sempre as notícias, atualização no site, boletins ao vivo, enfim. Tudo você vai acompanhar aqui no Jornal de Pomerode sobre o desdobramento do coronavírus aí que vem assolando o nosso mundo todo. Fica aqui então o nosso agradecimento, uma boa noite para todo mundo e até mais com mais informações sobre o coronavírus. Tchau, tchau.